Olá, pessoal, bom dia a todos. Eu sou a professora Caliana, sou professora de Álgebra Linear 1 e nesse vídeo eu trouxe uma questão sobre união de subespaços, né? E essa questão foi uma questão que, na verdade, ela ficou travada na aula anterior e eu trouxe ela feita agora para ajudar nos estudos de vocês e, ao mesmo tempo, para a gente corrigir, para a gente terminar a questão, né? Que ela não tinha ficado pronta na aula anterior. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para vocês verem o enunciado dessa questão, tá? Então, a questão é essa, né? A gente tinha, né, a questão 14 da lista, a gente tem dois subespaços de um espaço vetorial V, W1 e W2, e a gente tem o seguinte, ó. A questão A tá feita no vídeo anterior, só vocês darem uma olhada. A gente mostrou um exemplo, por exemplo, que união de subespaços não é necessariamente subespaços. A gente pegou, por exemplo, no plano, a reta horizontal que passa pelo zero e uma reta vertical que passa pelo zero, né? A reta x e a reta y. E a gente mostrou que, na verdade, se a gente pega a soma de dois vetores em cada um desses subespaços, ele não tá em nenhum deles dois, né? Que vai ser uma reta, na verdade, né? Que não está contida em nenhum deles dois, né? Nem no W1 nem no W2. Aí a gente fez a letra C, né? A gente mostrou que a interseção de subespaço é um subespaço e a gente mostrou que a soma de subespaço é subespaço. Então, a letra B foi a que ficou faltando. Então, a letra B é uma questão se só se, ou seja, a gente quer provar que a união de dois subespaços W1 e W2 é um subespaço de V se só se um está contido no outro, né? Uma dessas condições tem que acontecer. O W1 está contido em W2 ou o W2 está contido em W1. Então, esse tipo de questão, ela é uma questão que a gente chama de ida e volta, tá? É uma questão, letra B aqui, vou colocar, por exemplo, a letra B, ela é uma questão que a gente vai chamar de ida e uma questão... Então, é uma técnica de prova que a gente precisa fazer ida e volta. Por quê? A gente está com uma condição aqui, se só se, que é uma condição de necessidade e suficiência, né? Então, tem que acontecer. Se acontecer W1 e W2, W1 unido a W2 ser subespaço, essa inclusão aqui, uma dessas duas inclusões tem que acontecer, né? Ou W1 está contido em W2 ou W2 está contido em W1. E a gente vai supor que uma dessas duas acontecem, né? W1 está contido em W2 ou W2, e a gente tem que provar, então, que a união é um subespaço. Então, essa primeira aqui, ó, deixa eu ver, a ida que é a mais complicadinha aqui, ó, tá? Essa volta é mais fácil, porque se a gente está considerando, a gente já fez isso, né? Mas eu só vou justificar aqui. Se a gente está considerando que W1, ó, W1 sendo um subespaço, né? W1 sendo um subconjunto os dois são subespaços, né? Mas W1 estando contido em W2, a gente tem o seguinte, ó. Quando a gente pega a união deles dois, significa que é o próprio W2, né? Então, W1 unido a W2 é o próprio W2. Esse W2 aqui já é subespaço, ó, por hipótese. Então, a união também será. Então, a gente consegue mostrar a volta, né, só utilizando esse conceito de teoria de conjuntos e utilizando os conceitos de subespaço, né, de ser subespaço. Então, a gente quer mostrar a ida, que a gente chama de ida. O que é a ida? A ida aqui é a gente supõe, né? A gente quer supor, supomos W1 unido a W2 sendo um subespaço vetorial sobre K de V, e aí a gente tem que mostrar que um dos dois vale, né? Mostrar a inclusão, né? Uma das duas inclusões. Então, aqui é uma prova que a gente... Como que a gente vai mostrar isso aqui, né? Então, vamos lá. A gente quer mostrar a ida, né? Então, vamos mostrar aqui, ida. Supomos que W1 unido a W2, a gente tem essa notaçãozinha aqui, né? Que a gente está utilizando para subespaço de V. Então,
devemos mostrar que pelo menos um dos dois ocorre, né? Pelo menos um dos dois casos deve ocorrer. O W1 tem que ser subconjunto de W2 e o ou o W2 tem que ser um subconjunto de W1. Então, por exemplo, ó, a gente tentou provar por absurdo, né? Ou seja, o que é provar por absurdo? É a gente dizer que a gente mesmo com essa hipótese aqui valendo, né? A hipótese da união estar em V, não ocorre essas inclusões. Não ocorrer essas inclusões é não ocorrer as duas. Porque negar, né, um ou é dizer que não vale em nenhum dos casos com o i. Só que eu vou tentar provar isso aqui de uma maneira direta, né? O que a gente vai provar? A gente vai supor, a gente tem que mostrar o seguinte, ó. O que a gente quer mostrar aqui? Eu quero fazer de uma maneira direta. Então, de uma maneira direta, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou supor que W1, W2 está contido em V e que, se isso não ocorrer, esse tem que ocorrer. Ok? Então, é isso que é a ideia. Então, supomos que isso vale, né? Então, vamos tentar mostrar aqui, ó. Supomos que W1 é a união deles dois é um subespaço de V e que W1 não está contido em W2. Beleza? Se isso aqui não ocorre, como eu quero provar que um dos dois ocorre, então o outro tem que ocorrer. Então, devemos provar que W2, então, está contido em W1. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer isso, então. Se W1 não está contido em W2, isso significa que existe um elemento, eu vou chamar de U, um elementozinho em W1 que não está em W2. Essa aqui é a notação, mas eu acho que é melhor fazer assim, ó, W1 menos W2. Não sei se vocês lembram dessa notação. Essa notação de diferença de conjunto significa o seguinte: existe um elemento que está em W1 e que não está em W2. Eu escolhi esse elemento como o elemento U, tá bom? Então, eu vou pegar um U que está em W1 e não está em W2, ou seja, U pertence a W1, mas U não pertence a W2. Tá certo? Agora que eu já escolhi esse elemento, como eu quero provar que W2 está contido em W1, eu vou escolher, então, um vetor arbitrário qualquer, né? Um vetor arbitrário, um vetor qualquer V em W2. Ou seja, eu estou pegando um vetorzinho aqui agora, ó, em W2, e eu quero mostrar que esse vetor obrigatoriamente tem que estar em W1. Tudo bem? Seja um vetor arbitrário, então, em W2. Aqui eu só vou fazer o gancho, ó. Devemos mostrar que V tem que estar em W1. Tá certo? Então, a gente vai fazer isso, né? Note que... Agora, olha só. Eu vou fazer a soma, né? Note que, como U pertence a W1 e V pertence a W2, observe, eu peguei o U em W1 e V em W2. A gente tem o seguinte, ó, U pertence à união, W1 unido a W2. E o V também está na união.
W1 unido a W2. Porque o que significa um vetor estar na união? Significa que ele está em um dos dois conjuntos, né? Ele pode estar tanto nos dois, como ele pode estar em um ou no outro. Então, a soma U mais V pertence a W1 unido a W2. Isso aqui vai pertencer pela hipótese. A nossa hipótese diz que W1 unido a W2 é um subespaço, pois WU unido a W2, W1, né, é subespaço. Então, se é subespaço, ele contém a soma, tá certo? Então, eu tenho aqui que a soma está na união, tá bom? Por outro lado não, que eu não quero considerar uma coisa contrária, eu quero complementar. Além disso, temos que... Então, ó, o que a gente tem? Agora eu quero pegar o vetor... Eu quero mostrar que qualquer V de W2, né, tem que estar em W1. Então, o vetor V, eu posso escrever ele, ó, como a soma de V mais U, mais o vetor oposto de U. Lembra? Porque como o vetor U tá no subespaço, o vetor oposto também tá, né? Então, aqui, a gente tem que... Esse V pode ser escrito dessa forma. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, V mais U menos U. Isso aqui é o vetor nulo, né? Então, eu tenho V igual, né? V igual esse elemento. Então, fazendo isso aqui, ó, a gente tem o seguinte, ó, esse V mais U aqui, ele é um elemento de W1, né? Deixa eu ver, eu quero escrever ele. Eu quero escrever ele como W1, W2, né? Deixa eu ver aqui. Esse U aqui. Eu quero mostrar que V tá em W1, né? Então, U tá em W1. Ah, tá. Aqui eu tenho que considerar ainda uma outra coisa, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui eu tenho que considerar uma outra coisa. Eu tenho que ainda supor... Essa questão é bem construtiva, porque olha só. Aqui eu ainda tenho que supor, porque eu estou usando o fato de 1 mais V tá em W1, W2, né? Só que eu ainda não utilizei isso. Então, o que significa isso aqui? A soma tá nessa união. Então, isso significa que U mais V tá em W1, né? Tá em W1. Ou U mais V tá em W2. Lembrando que esse ou pode ocorrer nos dois, tá? Pode ocorrer nos dois, mas essa soma que tá aqui, eu posso escrever ela dessa forma. Então, a gente vai supor primeiro essa daqui. Se U mais V pertence a W1, vou utilizar essa daqui, né? Se U mais V pertence a W1, então, o que a gente tem? V pode ser escrito como U mais V menos o vetor U, não é isso? Esse daqui, ó, esse daqui pertence a W1, e a gente escolheu o U para pertencer a W1, ó. Lembra que a gente escolheu ele para pertencer a W1? Esse pertence a W1, então isso significa que o vetor V, né, porque, ó, como W1 é subespaço, a soma de dois vetores está lá dentro, né? Então, isso aqui vai ter que pertencer a W1, pois W1 é um subespaço vetorial sobre K do espaço vetorial V. Então, a gente conseguiu concluir o seguinte, ó. O que a gente concluiu? Que qualquer vetor de V, se a gente considera ele em W2, então ele tem que estar também em W1. E aqui está provado, né? Isso implica
que V pertencente a W2, né? Implica não, aqui, ó, ou seja, vou colocar só assim, ou seja, V pertencente a W, ó, V qualquer pertencente a W2, a gente chegou que V tem que ser elemento de W1. Então, dizer que e como esse vetor aqui foi um vetor arbitrário, dizer que um vetor, qualquer elemento de um conjunto, qualquer elemento está nesse subconjunto, implicar que ele está em outro, que ele está no outro, significa que está aí dentro, né? Isso aqui significa, ó, que W2 é um subconjunto de W1. E aí, acabou. Tá provado, né? Esse pedaço. Agora, a gente tem que utilizar essa condição aqui, ó, que pode acontecer. Então, vamos lá. Se acontecer essa daqui, se o vetor soma tá em W2, né? O vetor soma U mais V. Vou apagar para ficar bonitinho. O vetor soma tá em W2. Então, o que a gente vai construir? A gente agora vai olhar para U. Então, como o vetor U é igual a U mais V, então eu vou somar U mais V menos V, né? Esse vetor aqui é o vetor U. E essa soma aqui, eu considerei ela em W2, significa então que V, como V, ó, eu peguei, vamos voltar lá, ó, peguei V em W2, ó. Como V também pertence a W2, o que a gente vai concluir? A gente tem que concluir então que U pertence a W2. Só que acontece, esse caso não pode ocorrer. Por quê? Porque a gente já escolheu U para ser um elemento de W1 e não ser elemento de W2. Então, isso aqui daria um absurdo, né? Isso aqui daria um absurdo, pois escolhemos U pertencente a W1 menos W2. Ou seja, U sendo um vetor de W1 e não sendo vetor de W2. Então, o que a gente conclui? Que nesse caso aqui, ó, quando a gente faz essa prova, né, que a gente quer provar, a gente faz essa prova considerando que esse caso não aconteceu, esse aqui tem que acontecer, que é o que a gente provou. Então, a gente provou que W2 está em W1, beleza? A gente pode fazer isso fazendo o lado de cá, ó, considerando que isso aqui não vale e provar que esse daqui vale. Mas é a mesma coisa, tá certo? Então, aqui a prova tá feita. Então, a gente pode concluir dizendo o seguinte: com isso, provamos que se a união de dois subespaços é um subespaço vetorial de V, então uma dessas inclusões deve ocorrer. Deve ocorrer. Qual é? Um desses subespaços tem que ser subconjunto do outro. Tudo bem? E aqui a gente finaliza a prova, tá? Tudo bem, pessoal? Existia uma outra maneira de fazer, fazendo o absurdo, né? Negando os dois ous, né? As duas inclusões, ou seja, não ocorrendo, mas eu acho ela mais complicada, assim, de uma maneira didática para explicar. Por exemplo, a gente poderia fazer assim, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui só a ideia, tá? Outra forma seria a gente fazer o seguinte, ó. Se W1 unido a W2 é um subespaço vetorial sobre K, né? Um subespaço vetorial sobre K do espaço V, então
isso aqui, ó, isso aqui não poderia ocorrer, né? Então, a gente poderia negar isso aqui, né? A gente nega. O que é negar uma afirmação com ou? É dizer que não vale nenhum dos dois, ou seja, nem esse vale e nem esse vale. Utilizar isso e a hipótese, que é o fato de já ser subespaço. Então, a gente usa a hipótese e diz o seguinte, mas isso aqui não ocorre, e chegar no absurdo. Eu acho, assim, se vocês fizerem desse jeito eu vou aceitar, mas eu acho dessa maneira um pouco complicado para provar, porque a gente teria que utilizar as duas condições, né? De não valer e ainda voltar e chegar numa contradição, apesar de que aqui a gente chegou numa contradição, mas foi de uma maneira mais direta, né? Tudo bem? Essa é só uma dica, vocês podem tentar fazer depois também e mandar pra mim, tá bom? Pode mandar pra mim, lá no grupo da gente, tá certo? Porque aí eu vejo como vocês construíram, tá bom? Mas a ideia hoje é a gente provar, fazer essa prova de maneira direta, como a gente fez, tá bom? Eu fico por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Bom dia para vocês e até a próxima aula, né? Até o nosso próximo encontro. Até mais!